Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Débora e eu sou uma mineira morando no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. E o que me trouxe pra cá? Muitas pessoas me perguntam isso. Gente, é uma história de mudança. Só que a mudança, ela não começou no momento que a gente pegou as malas do avião e vamos. A mudança, ela começou um tempo atrás, porque primeiro a gente muda aqui, ó, na nossa mente, para que depois isso se materialize no físico. E essa mudança começou em 2019, o pior ano da minha vida no contexto propósito profissional. Gente, foi um ano muito difícil para mim, porque eu estava num trabalho que eu gastava 13 horas por dia, 13 horas do meu dia, o dia tem 24 horas, mais da metade, dedicada a um trabalho que não me preenchia, onde eu estava sem muita perspectiva, sem muita expectativa, tanto daquele trabalho quanto do propósito de vida. A vida pra mim não fazia muito sentido, exceto os momentos que eu estava em casa com a minha família, com o meu filho. E a questão também de eu dedicar tantas horas do meu dia ao meu trabalho, não poder cuidar do Nicolas, estar ali, ver ele dando os primeiros passos, engatinhando. Gente, aquilo mexeu com o meu emocional de tal forma que no primeiro momento eu quase entrei em deprê. Quase. Foi por pouquinho assim. Então assim, eu tava tão exausta, eu tava tão cansada que eu não gostava nem de me olhar no espelho, eu não me arrumava, eu não olhava pra mim. Mas depois desse quase, aquilo criou uma revolta dentro de mim tão grande que eu falei, eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar essa situação, porque senão eu ia me entregar aquilo ali. Teve um dia que eu me lembro que eu tava subindo o morro, porque Belo Horizonte tem um monte de morro. Eu tava subindo o morro e eu comecei a orar e falar com Deus e pedir um direcionamento, porque eu já não tinha forças, eu não sabia pra onde ir, o que fazer. Aí logo em seguida meu marido falou assim, vamos empreender? E aí eu pensei, empreender? Mas como assim? Eu não me via empreendendo. Eu trabalhava de CLT, de uma certa forma a gente é condicionado a isso, desde sempre assim na escola, a gente já é preparado, você tem que estudar, fazer faculdade, trabalhar numa empresa. Então assim, eu não pensava em empreender. Mas eu olhei para aquela situação como uma luz no fim do túnel para sair daquilo e poder ficar em casa próxima do meu filho. Mesmo trabalhando em home office, você consegue ali administrar os seus horários e estar mais perto do seu filho. Principalmente para nós mulheres mães, isso assim é maravilhoso. E aí eu olhei para o empreendedorismo como essa luz e falei, legal. Só que isso bateu de frente, gente, com o meu maior pesadelo da vida, que era fazer isso aqui, ó, falar em público, falar pra vocês. Gente, eu tinha ataques de pânico em público, foram 17 anos sofrendo com pânico, então assim, abrir uma câmera pra me falar, ou se eu tivesse que falar numa rodinha, qualquer coisa que os olhares viessem pra mim, eu travava, e ali eu tinha outra crise, além das crises que a gente tinha outra crise de pânico. Mas eu queria muito ficar perto do meu filho, então a mãe, quando a gente se torna mãe, vem uma coragem que a gente não sabe de onde que vem, mas eu me enchi de coragem de tal forma que eu falei, vamos empreender, vamos mudar a nossa vida, não dá pra ficar desse jeito, não dá pra mim ficar desse jeito. E ali, naquele momento, eu comecei a buscar conhecimento pra mudar aquela história. Então vieram dois tipos de conhecimento, o empreendedorismo e o autoconhecimento. Foram duas coisas que caminharam e caminham juntos na minha vida desde então. E por onde começar? A gente falou assim, vamos fazer uma coisa que é fácil, né? Vender alguma coisa. Vender o que? A roupa. As pessoas usam roupa, todo mundo usa roupa e tal. Vamos vender roupa, beleza. Pegamos o único dinheiro que a gente tinha, compramos um estoque pequeno e fomos pro Instagram vender roupa. E ali eu fui gravar um vídeo apresentando que agora a gente estava vendendo roupas, a loja que a gente tinha montado em casa. E nesse vídeo, gente, eu pisquei mais que o pisca-pisca do Natal Luz de Gramado. Vocês não têm ideia como que foi difícil pra mim gravar aquele vídeo. Eu tava muito nervosa, eu tremia e olhando pra trás hoje é engraçado.
Mas na época eu tava nervosa demais, meu Deus. E eu vou falar com vocês, foi um sucesso de vendas, só que não é tão simples assim, empreender não é tão fácil. A gente não sabia como precificar, como se posicionar. A gente achava que era só colocar lá as fotos no Instagram, porque na época não tinha nem vídeo. Não, tinha IGTV no Instagram, não tinha Reels. E como se posicionar, como conversar com o público, a gente não sabia, era nada. Então assim, a gente não vendeu quase nada. Vendemos algumas peças, mas não vendemos quase nada. E aí a gente foi estudar, né, amor? Agora, vamos estudar pra ver como é que faz, né, pra vender. E aí a gente, nessa busca, compramos um curso, inclusive é do Pablo Marçal, e eu vou deixar aqui o nome do Pablo. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam, mas foi um curso que fez a gente virar a chave. E aí a gente começou a estudar ali sobre marketing. Eu comprei o curso com meu marido na ideia de estudar sobre e-commerce, mas aí a gente acabou indo para outras áreas do marketing e nos apaixonamos e fomos trabalhar com isso, nos especializar, e daí pra frente a gente não parou mais de estudar empreendedorismo, marketing e, como eu falei, o autoconhecimento. Bom, e aí em 2021 a gente fez uma viagem pra onde? Pra Serra Gaúcha, Gramado, Canela e Nova Petrópolis. Gente, essa viagem foi fundamental pra virar a chavinha do empreendedorismo na minha cabeça. Por incrível que pareça, teve um momento que eu sentei no banquinho ali perto da rodoviária de Gramado e eu tive uns insights assim muito profundos. Eu falei, agora minha vida vira. Agora eu vou enfrentar todos os meus medos, os meus bloqueios, porque ali eu descobri o que era um bloqueio, que até então eu não sabia, aprendi com o Pablo Marçal também. E falei, vou enfrentar, vamos pra cima e nós vamos fazer a virada. E eu já voltei da viagem determinada a fazer essa virada. Porém, muito triste de ter ido embora. No dia de ir embora a gente queria chorar, e quando a gente chegou em Belo Horizonte, no nosso apartamento, é como se ali já não fosse mais a nossa casa. Não sei, ficou alguma coisa aqui. A gente se sentiu muito em casa estando aqui na Serra. E é por isso que nós decidimos morar na Serra Gaúcha. Nós decidimos naquela época, a gente vai morar lá. Só que foi um processo até o dia de pegar a malinha para vir para cá. E demos os passos e continuamos empreendendo. Eu saí da CLT alguns meses depois dessa viagem. E ali a gente começou, um cliente aqui, outro ali. Nós somos bem doidos, porque a gente praticamente abordou todas as empresas que tem lá onde a gente morava. Fomos conversando, oferecendo. E o início do empreendedorismo, ele é desafiador. Então a gente ofereceu nosso serviço, a gente ganhou vários nãos. E continuamos estudando e melhorando e buscando cada vez mais conhecimento e melhorias para nossa agência de marketing. E paralelo a isso, trabalhando muitos dos bloqueios. Bloqueio de escassez, bloqueio de falhar em público, bloqueio de autoimagem, bloqueio de merecimento. Enfim, a gente trabalhou muitas coisas que eu vou trazer para vocês aqui, porque senão esse vídeo aqui vai virar uma semana inteira de vídeo. Porque são 5 anos de estudo. Eu li vários livros, assisti várias palestras, fui a treinamentos, fiz mentorias, então foram muitos conhecimentos. Até que ano passado eu falei, chegou o momento de dar mais um passo nas nossas metas. E aí eu me programei junto com meu marido, e fome, trabalha e vai pra cima, trabalhei, gente, até de madrugada. Eu falei, agora nós vamos cumprir mais uma meta. E deu tudo errado. Deu tudo errado, mas deu tudo certo. Esse que é o legal. Deus é fenomenal. Porque quando deu tudo errado, eu fiquei muito brava e eu fui falar com Deus. Eu falei, Deus, mas eu segui tudo. Eu venho estudando há anos, segui todos os passos, tudo certinho para cumprir essa meta. O que foi que eu fiz de errado? Né? Aquela coisa, onde foi que eu errei? A gente sempre pensa que a gente tá errado. E eu falei, Deus me mostra, e ele me mostrou. À noite, quando eu dormi, ele falou comigo em sonho que era pra vir pra cá. Tinha chegado a hora. Aí eu falei, me entendi. Então, tipo assim, eu tava olhando pra um lado e Deus querendo que a gente vai para outro. Tudo certo. Quando foi? Isso foi em novembro. Quando foi em março, de novo, ele falou, pá, tá na hora de ir.
Aí meu marido não teve jeito, Deus apertando ele lá, eu apertando eu aqui, vambora, vambora. Aí ele foi marcar a data pra gente vir. E, gente, eu achei que a gente ia vir lá pra outubro. Aí me chega ele todo animado, porque ele já tinha organizado as passagens pra gente vir. E eu ali na expectativa, achando que ele ia falar outubro, novembro. Quando? Ele, 30 de junho. Daqui 66 dias, ele falou. Eu falei, como é que nós vamos fazer? Vender tudo em 66 dias? Como que nós vamos organizar? Ele falou, eu não sei, Deus tá mandando a gente ir, então vambora. E ele já proveu tudo, e realmente ele proveu tudo. Depois eu conto pra vocês como que foi essa experiência. Nossa, foi uma experiência totalmente de Deus. Totalmente de Deus. E aí, viemos pra cá com 66 dias, num frio. Chegamos no dia mais frio do ano, aquela madrugada bateu -6. E a gente aqui, tremendo de frio, achando que as nossas blusas de frio ia dar. Não deu não. Não deu não, nós viemos conhecer o que realmente é o frio. Mas graças a Deus, no final fica tudo bem, dá tudo certo, aqui nós já estamos aqui. Tem 2 meses já que nós estamos morando aqui. E esse foi um resumo do pouco do que aconteceu até a gente tomar a decisão de vir pra cá. Mas eu vou trazendo mais conteúdos aqui no canal, falando mais sobre isso, porque se eu for contar tudo, como eu falei, esse vídeo aqui vai durar até a semana que vem. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e deixe seus comentários. Ah, e lembre-se também de me seguir lá nas redes vizinhas, o arroba eu tô deixando aqui embaixo, e nos vemos no próximo vídeo.